Salmo 84:10, eu vou repetir, porque vale mais um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Prefiro estar na porta da casa do Senhor, habitar em tendas de impiedade. Existe algo poderoso que acontece quando o coração humano se encontra com a presença de Deus. Desde o início da história, você nunca vê Deus sendo distante ou indiferente. O tempo inteiro Ele está buscando se relacionar comigo e com você. Ele queria ter aliança com Adão. Ele trouxe Eva para a vida dele. Ai, meu Deus, o tempo inteiro o Senhor queria habitar entre nós. Ele quis ser o guia, Ele quis ser a bússola, Ele quis ser o pai, Ele quis ser o colo, Ele quis ser a nossa provisão, Ele quis ser a voz do encontro. O tempo inteiro você vê, Deus é um Deus relacional. É por isso que a igreja, que eu e você, nossa vida, o nosso propósito passa por relacionamentos. Por isso que Deus coloca amigos, irmãos, colaboradores, pessoas em nossa vida. É uma linguagem do amor de Deus. Dá pessoas pra gente se relacionar. Quando Deus coloca alguém na sua vida, Ele tem um propósito lindo: te abençoar. Te abençoar. Até quando Ele coloca um irmão, pelinha na tua vida, é para te abençoar. É para você ser mais crente. As suas manias são adaptadas na mania do irmão, e a mania do irmão adapta em você. É assim que funciona. Você sabia? A gente começa a se conhecer. A gente começa a se relacionar genuinamente. A gente sabe do que o outro gosta. Você viu, meu filho, que eu tirei bem a palavra de bênção, que você vai casar bem, porque você ia me salvar depois que eu caí. Aleluia. Glória a Deus. Né? Aleluia. Então nós temos isso, relacionamentos. Deus conecta você aos lugares certos, quando você não tem medo de perder os lugares errados. É assim que funciona. Deus nos promove através de pessoas. Então, Deus não precisa de um lugar. Ele escolhe habitar por minha causa e pela sua causa. E talvez a maior prova disso eu vou encontrar, sabe aonde? Numa cena que começa no deserto. Pois no deserto tu estás cuidando de mim. Eu adoro isso, eu acho o máximo. Que deserto é passagem, deserto Deus encontra a gente, deserto Deus faz milagre. Mas a melhor coisa do deserto é que chega a hora que Deus quer nos tirar de lá. Você não nasceu para morar em deserto, você sabe disso? Você não é um morador do deserto. O deserto são estações onde Deus permite que nós cresçamos, que sejamos treinados, que desenvolvamos o nosso caráter, que a gente se torne mais crente, mais legal. Deserto engole uns e promove outros para Canaã. Se eu vou ser engolido ou promovido, a escolha é minha. E aqui eu provo para vocês o desejo de Deus de estar no meio do povo. O povo de Israel, olha aí, olha esse lapso temporal histórico, acompanha comigo. O povo de Israel havia acabado de sair do Egito. Eles não tinham cidade, não tinham terra, não tinham estabilidade, não tinham casa, né? Moravam em tendas. Por isso que a gente gosta de comemorar tabernáculos. É a preparação da Páscoa para o povo antigamente, mas também é a lembrança de que o deserto é temporário. Porque uma tenda você faz e desarma, é que nem a barraca de acampamento. Literalmente isso. E é exatamente nesse lugar, nesse cenário, que Deus fez um pedido para o povo de Israel. Para pensar. Você zero condições, vivendo um momento de indefinições na tua vida. Faz de conta que você está morando na pousada. E a palavra que vem para você é isso aqui, ó, Êxodos 25:8. Façam um santuário para mim, e eu habitarei no vosso meio. Nossa. Olha, faça uma casa para mim, que eu vou habitar no meio de vocês. Mas o povo estava sem casa, o povo estava sem lugar, o povo estava sem nação, o povo estava sem noção. O povo não sabia quanto tempo ia andar. Eles estavam num lugar terrível, mas eles tinham acabado de passar pelo Mar Vermelho. O mar tinha deixado eles passar e tinha se fechado. Então eles estavam vivendo um momento que eles sabiam que Deus era um Deus de milagre. Eles estavam vendo. Eles estavam o tempo inteiro ali provando de coisas incríveis.
Eles estavam com a coluna de fogo durante a noite, os animais peçonhentos não os atacavam. Eles tinham uma nuvem durante o dia. Gente, se você já foi em Israel, você sabe, o calor daquela região desértica é muito pesado. É um sol diferente. E naquele ambiente havia uma nuvem de proteção, havia maná, as roupas não se gastavam. Então pare e pense, eles sabiam que Deus poderia fazer qualquer coisa. Eles tinham acabado de cantar o hino da vitória, literalmente. Eles estavam ali, acabados de sair de... Quando estiver frente ao mar e não puder, chame esse homem com fé. Era um olhando pro outro. Não tenha medo. Se atrás em Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar. Se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou. E no nome do Senhor, Um hino de vitória, do outro lado cantou. Aí eles estavam assim, nessa vibe. Nessa vibe. Aí Deus diz, faça um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Perceba algo bonito aqui, olha. O povo de Israel estava precisando de tudo. Deus não precisava de nada, mas ele queria se relacionar com o povo. Ele não disse, olha, faça um santuário porque eu preciso. Ele estava dizendo, faça um santuário para que eu habite com vocês. Ele estava dando ao povo uma oportunidade. Deus estava dizendo a eles, olha, eu não quero só libertar vocês. Eu não quero só livrar vocês do Egito. Eu não quero só afogar o faraó para que vocês estejam protegidos. Eu quero caminhar com vocês. Eu quero estar com vocês. Eu quero que vocês me tenham todos os dias. Muita gente pensa que Deus quer algo da gente. A grande verdade é que o desejo de Deus sempre foi ser encontrado e se relacionar conosco. Deus não está procurando algo que você tenha. Ele quer colocar algo que Ele tem em você. E isso é muito poderoso, porque isso muda a maneira como a gente vê todas as outras coisas. Sabe, Ele não quer visitas ocasionais. Deus estava falando com o povo sobre fazer parte daquela história. Deus queria estar ali no dia bom e no dia mau, na noite e na manhã. Ele queria caminhar com eles ao longo desse tempo. Deus sabia que precisava habitar no meio do povo, porque é esse mesmo povo que daqui à frente ia fazer um bezerro de ouro. Porque todo lugar que não tem a presença de Deus, nós construímos idolatrias pessoais. Todo lugar onde Deus não habita na sua história. É assim que muita menina idolatra namorado bestão. O bicho é abestalhado, fedido, mamão, não te protege, não te liga pra saber se você chegou bem em casa e diz, ai, amor da minha vida, banana pra você. É assim que um cara idolatra o relacionamento. Vamos morrer, porque acabou. Deixa de ser Cid da Era do Gelo. A menina mala, não lava nem as calcinhas. E tu vai confiar filhos a ela? Tu tá entendendo? É a tua história, rapaz. Tudo é uma crise. Ai, me dá isso. Um dia desse eu vi um negócio do namoro que me chocou. Ai, eu pedi pro namorado um pix. Eu tenho vergonha na tua cara, não é teu marido ainda não, coisa. Que quando ele sair pra lanchar, ele dê conta de pegar, se for hot dog dividido no meio, combinado. Mas tu pedindo pix pro teu namorado. Por que isso é diferente? Você tá prostituindo tuas emoções. Aí, cara, vou morrer, porque acaba. É assim que pessoas idolatram o trabalho. E quando sai de um trabalho, aquela porta se fecha, a pessoa... Ai, minha vida não tem mais sentido. Sério, você é o que você faz? Então você nunca conheceu um Deus que te ama pelo que é. E o Deus que fecha portas, mas abre janelas. Um Deus que fecha portas do Egito com alho e cebola, mas abre o mar vermelho e te faz passar para a terra que mana leite e mel. É assim que pessoas querem desistir de tudo porque alguém um dia chamou ela de arroz doce.
Pelo amor de Deus. Aonde nós estamos indo? Todo lugar que falta dependência de Deus, sobra bezerros de ouro da nossa vontade. É aí que a pessoa fica presa ao dinheiro, não abençoa ninguém, porque o dinheiro é um Deus, morre de medo que falte. Mas tudo que o homem teme, isso lhe sobrevém. O inimigo trabalha no medo. Todo lugar de medo é um lugar que você dá ele a chave do teu coração e diz: bora, pode fazer pirraça comigo. Então nós temos que ter essa convicção. Porque quando Deus habita em uma área da nossa vida, não vão surgir bezerros de ouro nessa mesma área. Não tem como. Não vai surgir idolatria no nosso coração, onde Deus já está morando. Porque Ele é suficiente para satisfazer em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. O que será de amanhã eu não sei. Basta cada dia seu próprio mal. Porque o pão nosso de cada dia Ele já me deu hoje. Obrigada, Senhor. Não vai faltar. E como que vai ser isso? Eu não sei. Eu não estou no futuro ainda, mas Deus já está lá. E a Bíblia diz que no final dos tempos Ele venceu o diabo queimou no lago de fogo. Eu subi para o céu, eu estou com Ele. Então se Deus já sabe o futuro, meu futuro já está garantido. Eu faço a minha parte hoje, do amanhã Ele proverá. Pois do amanhã eu cuido. Descansa, sossega, pois eu estou aqui presente, bem juntinho. Eu estou cuidando de você. Eu estou cuidando eu amo de isso. você. Ele já cuidou. Ele é o Deus que vai no passado e remove pedras do caminho que hoje machucam a nossa alma, mas Ele é o Deus que já caminha no presente, cuidando de cada etapa da nossa história. Então Deus quer habitar, Ele quer habitar na tua casa, Ele quer habitar no teu casamento, Ele quer habitar nas tuas decisões, Ele quer habitar no trabalho, Ele quer habitar no lugar onde você lida com as suas dores, porque quando a presença de Deus entra, tudo entra em ordem. E eu preciso ter isso em mente. Então veja só, Moisés reúne o povo nesse momento e apresenta a visão. Cabe a homens e mulheres de Deus dividir a visão de Deus para um povo. Percebe? A Bíblia fala que onde falta profeta, o povo perece. O que isso quer dizer? Profecia, muita gente acha que é só, isso é da nossa cultura, tá? Lembra que a gente já falou isso em alguns cultos, a maneira como nós fomos ensinados e catequizados. Então nós entendemos profeta só como, eis que te digo. Mas o profeta e a palavra profética, ela vem para exortar, e exortar não é corrigir só. Porque nós temos medo disso? Porque aprendemos em alguns lugares que exortação é, eu trago o irmão que pecou à frente, digo o que ele fez para todo mundo e mando ele sentar no banco. Então exortação não é humilhação pública. Isso não é exortação, isso é exposição. Exortar é corrigir para o avanço. Não é corrigir para castrar a pessoa. O nome disso é tornar eunuco. Quem não tem semente é eunuco. Homens e mulheres de Deus que foram castrados se tornam eunucos. Eles não conseguem produzir porque eles se sentem culpados e tiveram as suas autoridades espirituais tolhidas. Não é assim que Deus funciona. Então o profeta, ele exorta, isso é, ele ajusta para que a pessoa vá mais longe. Ó, irmão, aqui precisa de ajuste. Olha, irmão, não, igreja, vamos lá, a gente está falhando aqui. Isso aqui a gente precisa melhorar. Nós estamos muitas vezes mais preocupados com isso do que em adorar. Ai, gente, nós estamos só nos escondendo atrás, dizendo que é sobrenatural e que é adoração, mas não estamos sendo responsáveis com aquilo que Deus já colocou em nossas mãos. Então, exortação é isso. Você alinha detalhes e a gente vai alinhar detalhes o resto da vida. Exortação é basicamente uma DR bem feita. Discussão de relacionamento. E aí você ajusta para ir mais longe, para ficar mais saudável. Exortar, anunciar coisas do futuro no sentido de amanhã, mas também para inspirar. Então é por isso que onde não tem o profeta, o povo perece. Por quê? Porque Deus atua com o seu povo sempre dando visão. Se a gente fica sem visão, a gente fica que nem aqueles cavalinhos tontos. Você já viu? Que usa aqui de lado o tampão porque tem medo de carro. Então ele está carregando, não sabe o quê. Está indo, não sabe para onde e ainda está apanhando. Não é verdade? Tem alguém ali em cima fazendo ele carregar o que ele não dá conta. É o próprio Beto Carreiro. E o pobre do cavalo não sabe para onde vai, de onde está vindo, o que vai acontecer. Então não é esse o padrão de Deus comigo e com você. Então veja só, Moisés reúne o povo para compartilhar a visão
que Deus está dando. E algo importante acontece. Moisés não manipula, não pressiona e não exige. Ele só diz. Êxodo 35:5. Todo aquele cujo coração mover, traga uma oferta A oferta era para quem? E todo aquele que o coração quer. Gente, eu tô ouvindo vocês não, misericórdia. O quê? Quem o coração mover. Então não há em Moisés uma imposição, há em Moisés uma visão. E a Bíblia descreve algo extraordinário. Em Isaías 35, versículo 22 diz: vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. A maneira como meu coração se apresenta quando eu quero entregar algo a Deus define tudo. Eu posso lindamente adorar o Senhor e cantar aqui louvores a Ele, mas eu posso estar puramente sendo emocional. O que é isso? Eu estou cumprindo um protocolo na igreja. Então eu venho e eu faria a mesma coisa num show do YouTube. Eu já vi gente chorando para ver artista. Eu já vi gente que dançava em mesa de bar. Eu já vi gente em jogo de futebol. Correndo, uns irmãos para um lado, outros mais para o outro, correndo atrás de bola, nada contra. Deixando de ir para a igreja para ver o futebol, misericórdia. Olha que tem Copa esse ano, crente. Você vê, tanto crente faltou e o Brasil não ganhou na Copa passada. A vigia, é melhor tu orar. Eu ri um tempo atrás com a minha avó. Ela é torcedora ferrenha do Náutico. E o Davi também é. Ela ensinou, ele tem a camisa, tá lá no quarto dele. E a gente conversando assim, eu não entendo até hoje. E ela começou a falar o nome de vários pastores da cidade de Recife, que são torcedores do Náutico. E ela dizia assim: tá vendo, Davi, o seu avô, o reverendo Paulo. E ela foi dizendo os nomes, são todos torcedores do Náutico, mas estão orando pouco, porque o Náutico desde que foi hexa não foi mais nada. E aí, eu já vi isso, eu já vi essa emoção, entende? Então a gente conhece essa emoção. E a emoção, ela muitas vezes ela vai com tudo. E eu posso vir adorar aqui ao único que é digno de receber e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Ou eu posso ir além do que é uma música, ou eu posso vir com todo o meu coração. E às vezes talvez eu não saia tão bem. Às vezes as lágrimas me tomem, mas eu vou estar lá. Eita, lá. Às vezes eu vou estar adorando e eu vou estar chorando. Talvez em alguns momentos eu me entregue. Às vezes eu estou quietinho adorando, mas o meu coração está aqui, ó, queimando de amor por Ele, desejando a presença dEle com todas as minhas forças. Não é a maneira como eu adoro, mas é como o meu coração está quando eu adoro. É se eu consigo desligar o telefone para adorar, entende? Tem gente que tá assim, ó, ao único que é digno. Você não tá adorando, você tá cantando. Aí eu tô na hora da oração. Viu, fulano, é pra tua oração. Você não tá orando. Aí eu preciso colocar o meu coração e dizer: Senhor, Tu és o meu tudo, Pai. Eu preciso que a minha adoração ela seja tão intensa aqui quanto ela na minha casa. Você entende? Então, a disposição do coração é mais importante do que o que eu entrego. Não é só o que eu entrego, é como eu entrego. Como? O como faz muita diferença. Então, aquele povo começou a trazer ouro, prata, tecido, madeira, talentos, habilidades, trabalho. Cada um trouxe o que tinha.
Porque nunca foi sobre o valor, quanto, mas foi sobre o como. Foi sobre o coração. Então, isso não é sobre dar algo para Deus. Ele fala sobre quando o coração é tocado pela presença. Eu quero te lembrar que no versículo ele disse: todos quanto o coração se inclinou voluntariamente. Então não era sobre o que, era mais uma vez sobre o como. O como define muito. Eu estava conversando hoje com meu marido e a gente estava honrando a vida da irmã Rose, porque ela estava preocupada com o mercado. E ela conseguiu, conversando com alguém, uma doação, uma pessoa que nem é daqui, né, irmã Rose? De um ar-condicionado para o mercado solidário. Você pode bater palmas para Jesus pela irmã Rose? Pela vida dela. Ela sempre dá um jeito de cuidar. Você percebe? Eu acho que ela pensou assim, se eu conheço o coração dela. Ela se importa muito com a casa do Senhor. Ela pensou: nossa, eu sozinha não vou conseguir resolver esse ar-condicionado, mas eu conheço alguém que pode resolver isso. Mas eu tenho uma chave, eu tenho um como no meu coração. Como eu posso resolver isso? E ela foi lá e resolveu. Percebeu? Então vê que coisa linda. É o que o povo estava fazendo. Era natural, porque quando Deus toca o nosso coração, a nossa pergunta deixa de ser quanto eu preciso dar, e ela passa a ser como eu posso participar do que Deus está fazendo. Não é sobre quanto eu dou, é como eu participo. Sabe como eu fui batizada em línguas? Eu tinha 7 anos de idade. Eu estava ajoelhada no encontro de adultos que o pastor disse que eu não podia ir. E eu disse para ele: eu quero ir. Eu quero ser batizada. E eu quero ser batizada em línguas. Ele disse: você é pequena. Davi também era. E Golias era grande. Ele: mas você é muito nova. Josias também era. E ele reinou com 8 anos. Eu li a Bíblia, cara. Mas você é muito nova. Mas Provérbios 8 diz que se eu buscar a sabedoria eu vou achar. Pastor, você não vai me deixar ir. Eu tô querendo Deus. Não, mas você tem um retiro de criança. Mas eu não quero de criança, eu não quero brincar. Eu quero falar em línguas. E eu fiquei no pé dele. Aí eu disse para ele: pastor, veja só. Aí lembrei daquela passagem: se até os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu dono, você não vai me deixar ir? Ele: vai, então você vai. Só que todo mundo começou a orar pelos adultos, ninguém vinha orar por mim. E eu lembro que eu me ajoelhei. Às vezes ninguém acredita, né, no que uma criança anseia. E eu lembro que eu comecei ajoelhada naquele encontro a dizer: eis-me aqui, eu livre estou ao teu dispor, para onde tu quiseres me enviar. E eu lembro das lágrimas descerem mornas. Me coloco submisso a ti, Senhor, para o teu querer em mim realizar o chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim. Ressoa em meus ouvidos como na primeira vez, e a ti, Senhor, eu novamente digo sim. E eu chorava. E daqui a pouco eu lembro que aquela canção começou a ser trocada pela glória de Deus. E eu comecei a orar. Eu senti a presença dele me tocando. E aí a pastora veio e colocou a mão na minha cabeça. E ela disse: você já foi tocada. E eu comecei a olhar para ela e falei: será que eu estou pensando certo? Ela: deixa fluir. Eu lembro, Deus, deixa fluir. Eu comecei a e eu comecei a me levantar. E o pastor olhou para mim e fez: começa a orar pelas pessoas. Quase que minha unção foi embora. Porque tu nem queria que eu viesse. E eu lembro que eu comecei a orar pelas pessoas, e as pessoas começaram a ser tocadas por Deus. E eu estava tão tocada que eu só pensava em
começar sabendo que Deus vai fazer algo, mas ela nunca sabe o tamanho do que Deus vai fazer. Então o povo havia feito isso. Como eu posso participar? Como eu posso dizer, eis-me aqui? E depois de alguns dias, algo incrível acontece. Os artesãos todos vão até Moisés, aqueles que estavam com a mão no arado. Porque alguns se dispuseram a pôr a mão no arado, é o famoso mutirão, né? Pensa numa coisa que o crente gosta. Porque eles, além de fazer coisa pro Senhor na casa do Pai, fica tudo comendo junto, contando piada, rindo enquanto trabalha. Então tava tudo aqui no mutirão. Os artesãos que estavam no mutirão disseram assim: vem cá, Moisés. Êxodo 36:5. O povo está trazendo mais do que o necessário. Tu já pensou Deus chegar aqui e a gente está adorando a Ele? Como estava hoje pela manhã, ele disse: ei, a taça já transbordou. E você aqui, ó. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, Deus. E você está aqui trabalhando na casa do Senhor, o Senhor está dizendo: ei, a taça já transbordou em você. E eu não vou parar, não. Eu vou te dar tudo que eu tenho, que eu sou. Ah, Senhor, aonde que eu me gasto se não for na tua presença, Pai? Eu quero me levantar de manhã já pensando nele, assim, aleluia. Jesus, eu te amo demais. E dormir dizendo: não posso nem dormir, quero me apaixonar outra vez e outra vez. Aí eu vou ver se os crentes é doido. Claro, tem que ser. Porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as que não são, para confundir as que são. Porque o povo que é muita coisa, se acha muita coisa. Mas quem sabe o quanto é dependente de Deus, sabe que a melhor parte de si mesmo é aquilo onde Ele passeia. Tu sabia que eu prefiro ser crente do que ser as outras coisas que eu aprendi em faculdade? Se me perguntarem o que você prefere, salvar o seu diploma ou salvar a adoradora que há em você? Oxe, meu amor, tá perguntando por quê? Bota pra queimar esses papel aí. Porque nada que eu consiga conhecer é maior do que o que a palavra fala. Conhecimento é o que você estuda. Sabedoria é o que você adquire na presença. E se você tem sabedoria e conhecimento, você é uma bomba no inferno. Comece a usar para a glória de Deus tudo aquilo que Ele te deu como dom, como habilidade. E é isso que aconteceu. Ele disse: ninguém olha para isso. E o povo está trazendo mais do que necessário. E isso acontece raríssimas vezes na Bíblia. Então Moisés dá uma ordem: ninguém traga mais ofertas. Tu já pensou? Eu creio que a gente vai chegar nessa estação. Que aí a gente vai comprar o lugar, a gente vai equipar tudo, a gente vai expandir para lá, para cá, para frente, para trás. A gente vai montar a casa de recuperação nossas, a gente vai montar orfanato, a gente vai montar e vai abençoar outras igrejas, a gente vai abençoar irmãos mais e mais, a gente vai ampliar e vai dizer: tá bom, a gente já não tem mais nem onde colocar esse dinheiro, porque a gente está tão prosperando tanto como igreja, a gente está prosperando tanto, a gente está trazendo tanto, que a gente já abençoou todo mundo, a gente já comprou carro para quem não tinha, a gente já abençoou os órfãos, a gente já cuidou das viúvas, a gente já construiu casa, a gente já construiu mercado solidário, a gente já deu dinheiro para o poder público fazer aquela reforma, a gente já assumiu as praças, a gente já prosperou os irmãos, já abriu curso, já fez isso, já fez aquilo, já mandou para as nações, já sustentou o Paquistão, a África. Tá bom, que já foi demais. Eu creio. Se Moisés viveu, eu quero fazer isso também. Eu vou subir o monte que muitos desistirão. Eu vou chegar lá até te encontrar. Porque quando a presença de Deus vem, ela faz isso. Foi o que aconteceu em Azusa. Muita gente diz: eu quero Azusa. Quer nada. Sabe por quê? Porque em Azusa, meu amor, é 24 horas por dia. A glória de Deus assim, ó, pegando fogo. Tem uma rave que bata isso. Aí o povo passava na frente do celeiro em Azusa, caía na unção. Aí os irmãos puxavam para dentro, oravam. Aí ele saía, ia pregar para os outros. Aí caiu outra unção. Aí um que estava ministrando 24 horas ia lá comer, tomar banho, fazer alguma coisa, o outro assumia, irabachuri, canta na manai. E a glória foi descendo. Azusa é isso. É quando a presença não é nunca suficiente. Eu quero mais. Eu anseio por mais. E
quando isso aconteceu, o povo estava tão tocado pela presença de Deus que ele precisou ser impedido. Tá bom, tá bom. Porque os corações estavam sendo tocados de uma maneira tão natural, tão linda. O que movia aquele povo? O que será que movia eles? Eles estavam pensando assim: eu vou construir um lugar onde Deus vai habitar. Mas se eu pudesse dar tudo, todos os dias, para dizer: vem habitar, Senhor. Eu não quero só visita, não. Eu não quero que você venha de vez em quando, mora aqui, Jesus. Porque às vezes a gente está dizendo: passa lá em casa, Jesus. Eu não gosto dessa, não gosto daquela. Vem habitar. Não queremos só uma visita. Mora aqui, Jesus. Mora aqui. Eles entenderam algo profundo. Eles não estavam preocupados com a construção. Eles estavam dizendo: eu quero que a presença habite. Eu quero que a presença more. Sabe, nunca foi só sobre um prédio. Ao longo da Bíblia a gente vê algo lindo. Vários lugares que representam a presença de Deus. Tabernáculo, templo, cenáculo, as casas da igreja primitiva. Sabe que quando você recebe um discipulado na tua casa, você está dizendo aqui: sim, mora lá em casa, Jesus. Faz nesse lugar um lugar onde as outras pessoas vão e recebem da tua presença. Quando você está se abrindo para comunicar o evangelho, você está fazendo isso. Você está dizendo: eu quero que as pessoas venham aqui e encontrem você morando aqui. Sabe, talvez foi em lugares assim que você encontrou Deus. Um culto, um altar, uma mesa, um café e bolo com chá. Talvez foi alguém que orou por você. Alguém que acreditou no que Deus tinha para a tua vida. Foi ali que talvez a tua fé nasceu. Que teu casamento foi restaurado. Que sua esperança teve um fôlego novo. E talvez você nunca tenha nem pensado nisso, porque é tão natural que a gente vai se acostumando. Mas alguém antes de você fez um caminho por onde você caminhou, por onde você passou. Talvez hoje você ora pelos outros, mas um dia alguém orou por você. Talvez hoje você está cuidando de gente, mas um dia você foi alguém que uma pessoa se importou em cuidar. Alguém um dia te deu um abraço, um cheiro. Alguém algum dia te deu uma palavra. Alguém algum dia te ligou no dia que você tinha pensado em desistir. Porque algumas coisas e pessoas vão passar na nossa história, mas outras vão construir algo onde Deus nos muda. Sabia disso? Tem lugares que vão sempre existir, lugares onde Deus nos muda. São aqueles lugares onde a gente constrói uma memória até afetiva. Eu amo mesas de madeira, porque eu lembro da minha bisavó, Alice. E aquela mesa de madeira me lembra que quantas vezes ela abrigou profetas naquela casa. E naquela mesa ela serviu o mesmo doce de caju que ela fazia para mim. Ela fez para tantas pessoas. Eu agora conheci ela na versão de cabelos brancos, cheirando alfazema, com seus vestidinhos chemise, com lacinho na cintura e um coquezinho no cabelo. E quando ela falava comigo, me dava um cheirinho assim: oi, santinha, você chegou? Eu pensava: meu Deus, quantos cheirinhos ela não deu em pessoas que permaneceram, conheceram o evangelho, comeram do doce de caju dela. E olhando para essa mesa de madeira, quantos profetas ela abrigou nessa casa, que mudaram a história da cidade. Então até hoje, quando eu vejo uma mesa de madeira, eu quero para mim. Eu não posso ver mesas de madeira, eu amo mesas de madeira. Eu digo: eu quero uma mesa de madeira para botar por aqui. Porque a mesa de madeira ainda me lembra que ela é um lugar de encontro, é um lugar de aliança. Tem coisas que vão ter memórias para você. Quando eu lembro do paninho sobre o bolo, e eu lembro que ela abria aquele paninho e o bolo estava pronto. E a gente sentava e ela me chamava de bichinha, ô bichinha. Aquilo ainda ressoa nos meus ouvidos, aquilo ainda me lembra do amor de Deus. E que o amor de Deus nem sempre tem um microfone na mão, uma entonação, uma palavra profética, mas às vezes uma vida, uma senhora vestida de um chemise, usando sua sandalinha, seu cheiro de alfazema, pegando a sua Bíblia, indo para a igreja, fazendo bolos e doce de caju, ainda são a maior pregação que eu já ouvi. Então tem coisas que vão nos lembrar que quando a presença de Deus habita, faz toda a diferença.
Alguns homens vão continuar se lembrando de calças rajadas e botas, e aquilo vai lembrar para eles que um dia eles foram no encontro do Forja e a vida deles mudou. Alguns vão se lembrar de um ministério infantil que se viu um macarrão com carne moída delicioso e lá ouviram falar sobre Jesus. Alguns ainda vão se lembrar que um belo dia sentaram numa cadeira acolchoada, receberam uma ceia e naquele dia a história mudou. Eu não sei qual é o simbolismo que te lembra que a presença de Deus habita, mas com certeza você tem um do teu primeiro lugar, do teu primeiro encontro, da tua primeira aliança, do primeiro derramar sobre a tua vida. Eu ainda me lembro do dia que eu insisti para ir no encontro. Eu ainda me lembro da minha mãe orando por mim, me acordando de madrugada. E ela de joelho me manteve de pé. Eu ainda me lembro do dia que eu disse não pro meu marido e ele disse: eu não vou desistir. E eu agradeço a Deus porque Ele não se conforma com os nãos. Até hoje eu estou correndo atrás dele. Ele está sempre dizendo sim para as coisas malucas de Deus. E eu estou indo embora, porque vejo que tu és profeta. Eu neguei um cafezinho para ele. Sabe o que aconteceu comigo? Todo dia sou eu que faço o café dele de manhã. Então eu ainda estou correndo atrás. Deus falou: meu amor, vamos embora. Porque eu nunca vi um homem que recebe a palavra de Deus desamparado, sozinho ou abandonado. Vamos junto porque eu sei que Deus vai fazer. Eu ainda me lembro do meu pai arrancando meus dentes. Sabe por quê? Porque tem coisas que vão marcar para mim e para você a presença. Tudo que você mais precisa é a presença. E algo que a gente precisa entender é que Deus continua fazendo isso. Ainda tem lugares que Ele muda a nossa história. Eu me emociono quando alguém fala. Não é normal para mim, gente, quando alguém diz: poxa, eu entrei na Farol e minha vida mudou. Meu casamento mudou. Há vários anos eu estava limitado financeiramente, Deus me prosperou. Sabe, há vários anos meu casamento era briga e a gente conseguiu ter aliança, paz. Olha, Deus restaurou meu filho, olha, Deus restaurou minha saúde. Eu não consigo me acostumar, porque não dá para se acostumar com o que Deus faz. Porque a Farol é um lugar de habitação, mas quem está fazendo isso é o Senhor. E sabe qual é o nosso mérito? Vem, Senhor. Essa casa é tua casa. A gente começou cantando isso, não é verdade? Era assim. Foi assim que nasceu a Farol. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa. Nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça. Enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. Eu queria que ficasse de pé só quem já estava no primeiro culto da Farol. Primeiro, não aqui. Quem começou com a gente? Levanta aí. Quem começou? Com o comecinho mesmo. Bem no comecinho, isso. Quem estava desde o Quinta com Propósito. Vem aqui na frente, rapidinho, corre. Corre, Quinta com Propósito. Existem coisas malucas que Deus faz quando um povo começa a dizer: deixa a gente dar tudo, Senhor. Esse povo deu tudo. Alguns de nós sendo enviados, outros espalhados. Mas, gente, a gente não faz censo, mas a gente tem uma noção de quantos somos hoje, né, Dengo? Porque existe um público que é da quarta-feira, um domingo de manhã, outro de noite. Tem alguns de nós fominha que vem pra tudo. Mas hoje a Farol é quase 600 pessoas. Mas foi isso daqui, ó. Esse bando de doido corajoso. Do zero. A
a gente não tinha, a gente deu tudo. E a gente tá aqui. Sabe o que eu quero dizer a você? E por que eu tô fazendo isso? Porque a tua entrega de hoje vai reverberar em multiplicação amanhã. Porque o teu tempo na casa do Senhor hoje vai gerar frutos pro amanhã. Sabe, quando a gente começou do zero, a gente olhava um ponto e a gente só queria uma coisa. Essa casa é tua, Jesus, a gente quer deixar ela pra você. Senhor, por favor, apareça, cresça. Senhor, vem nos incendiar. E hoje o que nós vivemos como comunidade corpo começou na entrega radical. Obrigada, gente. E por que eu tô dizendo isso pra você? Porque amanhã talvez você vai ficar de pé, olhar pra milhares e milhares e milhares e milhares e vai dizer: eu tava lá desde a 7 de setembro, 295. Eu participei do que Deus estava fazendo. Só que nós precisamos entender algo. Deus continua construindo lugares para a sua presença. Quando você decide criar filhos na presença do Senhor, quando você decide restaurar o casamento ao invés de desistir, quando você abre casa para discipular gente, quando você serve, quando ninguém está vendo, acontece o que já está acontecendo hoje aqui. Sabe, quando você vive uma vida que honra a Deus, quando você abre espaço para a presença dEle habitar, esse lugar começa a encher, porque o lugar começa num coração que diz: eis-me aqui. Eis-me aqui. A entrega desse grupo foi abrindo caminhos para que eu e você hoje dissesse: eis-me aqui. Quanta gente preciosa Deus já nos uniu. Quantos irmãos aqui que parece que estão com a gente desde o comecinho, porque o DNA é o mesmo. Porque quando você semeia, Deus começa a trazer uma colheita super abundante, 1000 vezes mais daquilo que foi plantado, multiplicado. Sabe, daqui a muitos anos talvez alguém vai entrar nesse lugar quebrado, em silêncio, sem esperança, e vai encontrar uma resposta. Sabe, naquele momento, sem saber, essa pessoa vai estar pisando no chão que nós decidimos construir juntos. A gente vai chegar num lugar que nós estamos construindo hoje. Nós continuamos construindo. O louvor está construindo, a recepção está construindo, as crianças estão construindo, a intercessão está construindo, os homens estão construindo, as mulheres estão construindo, as crianças, os jovens, os adolescentes, os discipulados estão construindo. Talvez amanhã você vai estar de pé e alguém vai dizer: eu só permaneci porque eu fui na tua casa, naquele discipulado, Deus me tocou, naquele dia eu recebi uma oração e as coisas mudaram. Talvez Deus vai mover você. Deus está enviando alguns de nós, mas Deus tem trazido gente para o nosso meio, preciosa. Isso é muito gostoso. Eu amo esse move de Deus. Talvez um dia você vai ouvir reverberar o que significou um Paulo, um Gui se desprender da sua cidade, percebe? Isso vai reverberar na tua história. Talvez alguém um dia vai entrar no mercado e vai dizer: meu Deus, a irmã Rose, foi ela colocou isso aqui, então o mercado está gostoso por conta desse ar-condicionado. Talvez algum dia as pessoas vão se lembrar: meu Deus, o Roberto e o Luciano, eles cuidavam, eles iam no Sans Club, e por conta disso eu tive mantimento na minha casa, não me faltou comida. Talvez um dia vão lembrar: meu Deus, quando a Maiara, quando a Lananai começou o louvor e a gente ficava lá, não podia ter dor de barriga. Talvez um dia vão lembrar: meu Deus, quando o Rafa, o Lemão, eles começaram a organizar o som, a mídia. Talvez algum dia vão olhar pra você e vão dizer: meu Deus, quando eu fui naquela aula de jiu-jitsu na igreja, o meu filho que odiava a igreja se converteu, porque na igreja tem esporte. Meu Deus, um dia eu ouvi o Bruno cantando com o grupo dele de pagode e descobri que crente não é careta. Meu Deus, eu fui lá no Flash e havia um casal que me abraçou. Meu Deus, eu fui no café e naquele dia a irmã sorriu pra mim, me deu um beijo na testa, e eu entendi que Deus pode restaurar uma maternidade de maneira espiritual. Nós não sabemos tudo que vai reverberar, mas nós sabemos que com certeza as sementes de hoje vão gritar pro amanhã. Talvez sem saber, um dia alguém vai entrar e pisar num chão que nós construímos juntos. Talvez alguém encontre Deus num lugar de desilusão, porque a gente iluminou o painel e disse: aqui é uma igreja. Talvez algum dia alguém vai passar aqui e vai dizer: eu estava tão decepcionado, mas eu fui numa ação que vocês fizeram. E depois que eu enchi minha barriga, eu estava com fome. Naquele dia eu ouvi uma palavra que mudou o meu destino. Meu Deus, talvez um dia
Eu fui lá no Kids, a pastora Renata, Humberto e a Karina me receberam. A Isa estava na recepção e sabe o que aconteceu? Pela primeira vez o meu filho entrou e eu decidi que entregar minha vida a Jesus. Sabe, talvez um dia eu fui na igreja e tinha uma irmã do céu, ela me abraçou. Sabe, eu fui lá na igreja e a irmã Gisele tinha feito um cheirinho. E aquele era o cheiro da minha cura. Toda vez que eu sinto aquele cheiro, eu sei que eu estou sendo curado, porque eu me lembro daquele dia que eu fui tocada e aquele cheiro ficou na minha memória. Talvez a sua vida, o seu testemunho seja um motivo para outros crerem que é possível. Porque quando um coração encontra a presença de Deus, muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Vem, Senhor. Eu sou a tua casa. Mude as coisas de lugar, por favor. Sim. Eu sou tua casa. Sou morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa. Eu quero profetizar hoje sobre você. O seu destino sendo ponto de partida da vida de muitos que vão se converter e experimentar de Jesus. Eu declaro que aquilo que você carrega da glória de Deus vai reverberar. Eu quero declarar, tem uma pessoa hoje aí em casa e o Senhor está dizendo a você que você chegou a um ponto de cansaço muito grande. E você disse ao Senhor, Senhor, se você não falar comigo hoje, eu vou desistir. Eu vou abrir mão da minha vida, porque não tem mais sentido. E o Senhor está dizendo a você nessa manhã: eu sou o Deus que te encontra. Eu sou o Deus que manda embora o espírito de depressão que está passeando aí. E eu digo, saia em nome de Jesus. Eu sou o Deus que te toca e diz a você: você não vai parar no meio do caminho. Eu não te dei uma vida para que você a tome. Eu estou te dizendo agora, eu estou entrando com a espada desabanhada nesse lugar e cortando todo o laço de espírito de morte, de depressão, de esgotamento. Estou declarando as palavras do passado a teu respeito, que batam em retirada em nome de Jesus. Um fôlego novo, esperança e mudança de sorte sobre a tua casa e sobre a tua vida em nome de Jesus.